Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast Ponto de Encontro. O meu nome é Tomás Correia, tenho 12 anos e o convidado deste episódio é apresentador, cantor, escritor e um apaixonado pelo campo. Bem-vindo, Valder Reis. Muito obrigado, Tomás. Que bela apresentação. Obrigado. Desde já agradecer por ter aceitado o meu convite e estou muito entusiasmado. Portanto, antes de conhecermos esta sua parte profissional, de onde é que é o Helder? Então, eu sou natural de uma cidade à beira-mar que se chama Esmoriz, que é do concelho de Ovar, e vivi lá até à tua idade. E depois, com a tua idade, fui para o seminário, no Porto, e vivi no Porto até sempre. Eu agora não vivo no Porto, vivo em Gaia, mas pronto, as minhas raízes com a minha cidade natal cortaram-se aos 12 anos. E como é que foi a sua infância? Foi uma infância muito feliz, fui um menino muito feliz, porque viver perto do mar é muito bom, e então os meus pais têm uma casa, e viver também numa casa é diferente de viver num apartamento. E então a minha infância foi toda muito livre. Brincava na rua, os meus amigos estavam sempre em minha casa, os verões eram 3 meses passados na praia, passava dias a andar de bicicleta e a descobrir lugares novos com os meus amigos. Finais de escola encontrávamos sempre a jogar jogos de tabuleiro. Os meus pais davam-me sempre muito espaço para eu fazer o que é normal numa criança, que era brincar, não é? A par dos estudos, eu sempre fui um aluno razoável, exceto por isso é que eles também me davam tanta liberdade. Por isso tive uma infância muito feliz. E qual é que foi o seu primeiro emprego? Antes de começar isto da televisão e tudo mais? Então, o meu primeiro trabalho foi numa associação que organizava verões para jovens. Tive aí alguns meses, e enquanto estava a acabar o meu curso, o meu primeiro curso de teologia. E depois desse trabalho fui para o Museu de Arte Contemporânea no Porto. E por falar em teologia, uh, primeiro explicar às pessoas o que é a teologia e porquê esse interesse. Então, teologia é a ciência que estuda tudo que é relativo com Deus, porque eu andava no seminário. E quem anda no seminário, tu não escolhes o que queres estudar. Portanto, andas no seminário, o teu estudo académico é teologia. Pronto. E eu, durante até parte da minha vida, tinha aulas dentro do seminário, nem ia à escola pública. No último ano, no 12º, é que fui para o liceu. E depois fui para a Universidade Católica, que tem o curso de Teologia, e aí fiz o curso quase até ao fim. E quando saí é que fui trabalhar para a associação, e depois fui para o Museu de Arte Contemporânea como vigilante. Estava ali 12, 13 horas de pé. E depois é que fui para a recepção do museu, e daí, entretanto, eu já tinha ido à RTP apresentar o meu primeiro livro de poesia e apresentar também a minha banda. E depois o Manuel Luís Goxa convidou-me para fazer parte do programa como assistente do programa, era o empregado de mesa. E fui para a Praça da Alegria como empregado de mesa, levava cafés às pessoas e fazia também uma coisa importante em televisão, porque as pessoas não veem, não é? Que é as pessoas que estão no ecrã fazem a ponte com as pessoas que estão a trabalhar na regi e tudo isso. Pronto, e estes foram os meus primeiros trabalhos. Então quase que se estreou, não na apresentação e tudo mais, mas começou logo na televisão a ajudar e tudo mais. Sim, comecei logo a aparecer na televisão, mas como assistente de programas, portanto eu nem sabia que um dia viria a fazer televisão. Mas comecei, pronto, a perceber, até foi bom porque comecei a perceber os bastidores e comecei a entrar devagarinho no mundo da televisão, que é um mundo difícil, não é? Falava aí há pouco do seu primeiro livro,
Foi publicado em que ano? Então, eu acho que ele deve ter saído em 98, 98. 97. Ok. E como é que se chamava o livro e de que é que falava? Então, era um livro de poesia, chamava-se Rostos do Mar, e juntava assim muitos poemas. Eu sempre escrevi poesia, juntava muitos poemas que eu tinha escrito nos últimos anos. E falava um bocado muito da minha relação com o mar, inevitável de quem vive à beira-mar, e era essencialmente isso. Sempre gostou desse convívio com as letras? Isso deve-se a alguém? Tem alguém que também goste muito ou é um gosto que surgiu? Deve-se muito ao facto da minha mãe, quando eu era mais novo que tu, me oferecer livros. Livros um bocadinho, não eram bem livros aos quadradinhos, mas a minha mãe foi uma coisa que antigamente havia, que era instrutora primária. No fundo, era a pessoa que estava. Ela depois acabou até por ficar como professora primária durante muitos anos, porque ela auxiliava os professores. Mas como a minha mãe tinha estudos, depois quando os professores foram embora, acabou por ser ela a professora primária durante muitos anos. E então, como ela tinha já esta veia de educação, os livros que ela me dava eram todos um bocadinho mais à frente do que o normal, e dava-me poesia para a minha idade, mas que puxava um bocado mais por mim, dava-me contos, mas não era aqueles contos assim como há hoje, com poucas palavras, eram livros muito, muito densos e com muito texto, e foi muito devido à minha mãe que eu me embrulhei nesta coisa dos livros e das palavras. Uhum. Há pouco falava também do seminário. Porquê que deixou o seminário? Deixei pelo mesmo motivo que entrei. Eu, quando fui para o seminário, porque queria muito ser padre, achava que era aquela a minha vida. Obviamente que eu era muito novo para ter uma decisão assim com 12 anos, mas nos meus 12 anos eu achava, e tu deves também ter as tuas convicções, não é? Sim. Eu achava que aquela era a vida que eu queria. E saí porque descobri que aquela não era a vida que eu queria. Então Portanto, qual era a vida que queria? eu queria uma vida como a que tenho agora, que é uma vida que mexe com arte, uma vida que de alguma forma toca na vida das pessoas e pode fazer alguma coisa positiva na vida delas. Eu queria uma vida livre, em que eu podia decidir o que eu queria criar, que é o que acontece com a minha vida. Portanto, eu tenho a vida que eu sonhei ter. Sou sortudo. Uhum. E o Helder também já tinha aqueles estudos de teologia, mas depois, em 2010, salvo erro, concluiu outra licenciatura, mas de jornalismo e ciências da comunicação na Faculdade de Letras da Universidade, do Porto, onde depois vai ser editado o seu primeiro conto infantil. Isso. Foi tudo isso a acontecer, porque sabes, fazer televisão não é só pôr-te em frente a uma câmara e eu sei que tu queres muito trabalhar em televisão e rádio. Sim. E eu já fazia há muitos anos televisão, mas sentia muita falta de bases, de estudar quem tinha refletido sobre televisão, de perceber técnicas de escrever para televisão, de me relacionar com a câmara, de um ponto de vista até mais jornalístico, não é? Não sei se no final da minha carreira não quererei ser jornalista e depois não vou ficar com a pena e não tenho a formação. Eu sentia ali uma falta de formação nessa área. Então fiz o curso. E depois, eu tinha escrito sempre livros de poesia e tive um convite de uma associação. Eu sempre me liguei a causas solidárias. Acho que é uma coisa que, para mim, é importante, como pessoa que aparece na televisão, sensibilizar as pessoas para algumas causas. Neste caso, era uma associação que trabalhava com sem-abrigo e com idosos, que me convidou, e com crianças, que me convidou a escrever um conto infantil. Eu gostei imenso da experiência, da linguagem, nunca tinha escrito, e depois escrevi mais dois ou três seguidos desse, mas esse sim foi o primeiro, que se chama A Aldeia da Casa Magia. Uhum. E falámos já que começou na televisão, mas sem ser na apresentação, como hoje,
Qual é que foi o primeiro programa em que o Hélder trabalhava como apresentador? Hum, foi a Praça da Alegria. Depois a Praça da Alegria teve ali umas mudanças, o Manel Luís Goxa saiu para a TVI, e convidaram para fazer as reportagens, e eu então era assistente e repórter, estava ali no meio a meio. E depois disso, passado um ano ou dois, quando o Jorge não estava, que às vezes ainda vai acontecendo, olha, vai acontecer esta semana, na quarta-feira vou apresentar o programa. Quando o Jorge não estava, nas férias e não sei o quê, eu acabo por ser apresentador do programa. Portanto, acabou por ser o primeiro programa onde eu me estreiei e o primeiro que eu apresentei. Já que estamos a falar tanto do Manuel Luís Goxa, um senhor que eu gosto muito e que admiro muito, tem algum ídolo para si na parte da apresentação? Não, eu nunca tive muitos ídolos, sabes? Nem na apresentação, nem na música, nem no cinema. Há pessoas que eu gosto muito de Manel, acho que ele é uma referência do ponto de vista de televisão. Hum, Como ele, tenho mais dois ou três na televisão, mas não é propriamente um ídolo. Eu nunca quis ser igual ao Manel, porque há coisas no Manel que eu não me identifico, eu pessoalmente, não é? Não lhe tira valor nenhum, mas eu quero ser eu, não quero ser os outros. Exato. E então, nunca idolatrei ninguém na música, na escrita, na apresentação. Há pessoas que são referências, que eu gosto de ver e que às vezes até há entrevistas que eu vejo para ver como é que eles abordaram aquele tema, e canções que eu ouço para ver, olha, como é que se canta esta canção naquela voz. Mas não é um ídolo, são referências, que é uma coisa que para mim é muito importante termos na vida, que são referências. Uhum. O que é que se sente ao saber que pertence ao histórico do Festival da Eurovisão? Sinto muito orgulho, sinto muito orgulho. Aliás, eu tenho a sorte de na RTP ter feito e ter estado em programas que são programas de referência, não é? Eu estive na Praça da Alegria muitos anos e é um orgulho para mim ter no meu currículo, eu fiz a Praça da Alegria, não é? Um, Fiz Sociedade Civil, que é um programa mais de jornalismo, que está na RTP2 e que tive muito orgulho. E fazer a Eurovisão, que é um programa, é o maior espetáculo da Europa e um dos maiores do mundo de música, sendo comentador, que é um trabalho, que é uma outra forma de fazer televisão, não é? Que é dares a tua voz, é um bocado rádio, mas não é bem, porque na verdade estás a dar a tua voz a um programa de televisão. E fiz isso 4 vezes, dá muito trabalho, mas é um orgulho sempre que se fala de Eurovisão e da história e não sei o quê, e o meu nome está lá, ou me perguntam como é que foi e não sei o quê, nanã. É bom para mim, não é? Claro, e fiz coisas muito bem, e fiz os comentários em Portugal, quando nós ganhámos, portanto, foram momentos muito bonitos. É, ahm, é daquelas coisas que se vai lembrar para sempre. Sim, mas não sei se será a coisa mais importante que eu já fiz em televisão, mas é uma coisa com muito Então, significado já que para toca mim. nesse ponto, qual é que acha que foi o projeto que mais o marcou e que mais se destaca, digamos assim, no seu currículo? Olha, eu gostei muito de fazer um programa que me custou imenso fazer, que se chamou Notícias do Meu País, em que eu viajava pelo mundo inteiro a levar notícias aos imigrantes das famílias que estavam cá. Foi um programa muito difícil de fazer porque tive muitos meses fora de Portugal e a lidar com situações de muita emoção, e esse foi o mais difícil e o mais exigente para mim. Mas, por exemplo, eu gosto muito de fazer agora o que estou a fazer, que são histórias de vida para a Tânia Ribas de Oliveira, em que todas as semanas conta a história de uma pessoa que por outra forma nunca estaria na televisão. E vou gostar muito de fazer o novo projeto que vou ter na RTP daqui a uns meses, que é um projeto muito diferente e que fala muito do nosso país e que me vai dar muito gosto de fazer, até porque eu sou o autor desse programa também e é a primeira vez que isso acontece. É bom. Spoilers nesta conversa. O Helder, além dos livros, além da apresentação, também canta e é vocalista da banda Pollen. Como é que esta banda surgiu e qual é a sua principal função?
Os Pollen têm. Agora estão um bocado em banho-maria há 2 anos e vamos ver o rumo que vamos dar à banda. Mas os Pollen têm quase 18 anos, ou mais, porque nós começámos a trabalhar muito antes de oficializarmos a banda. Pronto, e começou pelo gosto de amigos comum com um género de world music, sempre cantado em português. E a tocar onde nós queríamos e fizemos concertos incríveis e fizemos outros que foram uma porcaria, mas faz parte do percurso, não é? Lançámos um CD com 12 temas e vários pequenos CDs promocionais. Mas sempre eu era o cantor, o vocalista e também era autor das letras todas e de muitas canções. E foi uma experiência. Agora, não sei se vamos continuar, estamos a avaliar, mas foi uma experiência incrível. Fizemos coisas mesmo, agora muito cansativo, mas foi muito aliciante. Quem é que compõe os Pollen, para as pessoas que não conhecem? Agora, neste momento, os Pollen sou eu, na voz, é o Paulo Freitas no piano, é o Helder Gama na guitarra, é o Ricardo no acordeão, e é o Vítor no baixo elétrico e o Domingos na bateria. Nós somos muitos. Ninguém sentiu girar. Água para bailar, ai eu pedi. A fome para secar, eu pedi. Ao sonho que viesse reinar, eu pedi. À música que fosse tocar, ninguém ouviu. Realmente o que eu tenho a dizer é que o Helder é mesmo um homem multifacetado. Além de tudo isto, tem uma empresa de produção de mel e não só. De onde é que vem esta paixão pela apicultura e porquê que quis criar uma empresa de produção de mel e de azeite de amêndoa? Porque eu gosto muito da agricultura, porque eu gosto muito de Trás-os-Montes, que é onde fica a empresa, que se chama Val das Corujas, e porque para mim é muito importante nós fazermos coisas que nos realizam e que nos acrescentem felicidade, conhecimento, tranquilidade. E ser agricultor, para mim, é um trabalho de muita dignidade e de muito conhecimento. Então, apicultor ainda mais, porque uma abelha é essencial para o mundo, para a sustentabilidade, para a nossa vida, não é? E seres apicultor e estás a contribuir para isso, eu de repente, na região de Trás-os-Montes, acrescentei 400 colmeias num sítio onde não havia nenhuma. Isto para o ecossistema daquela região é muito importante. A par disso, criei uma marca com uma série de meios, com pólen, com própolis, ensino as pessoas o que é que isso é, para que é que serve, ter um outro tipo de dieta alimentar baseado naquilo que as abelhas dão. Ou seja, acaba por ter quase uma responsabilidade. É um trabalho, não é a mesma coisa que fazer camisolas, não é? São importantes, mas trabalhares com abelhas e saber que estás a mexer com a natureza é uma coisa muito nobre. Por isso é que eu decidi a apicultura com aquilo que depois, porque nós na agricultura nunca devemos fazer só uma coisa, não é? É por ciclos, não é? Quando as abelhas estão a dormir, quase a hibernar, nós tratamos da amêndoa, tratamos da azeitona, e por isso é que nós temos mais do que um produto de agricultura. Mas de onde é que vem este gosto pelo campo e pela natureza? Os meus pais tinham uma horta de uso doméstico e eu lembro-me de miúdo estar com eles na horta deles e ajudá-los um bocadinho e ter os pés na terra, porque a minha vida, pequenito, era ou tinha os pés na terra ou tinha os pés na areia na praia, porque é mesmo muito perto. E a minha mãe dizia-me, porque eu andava sempre descalço, tipo Tom Sawyer, que era assim uma personagem engraçada de desenhos animados. E a minha mãe dizia-me que eu nunca ia calçar sapatos porque os meus pés iam ficar tão grandes que não ia caber nenhum sapato lá, porque eu andava mesmo sempre descalço, ainda hoje adoro. É uma liberdade. Sim. Tantos projetos e as pessoas já o conhecem. Portanto, como é que lida com a fama? Gosta de ser famoso?
não gosta, e quais é que são os pontos mais positivos e menos positivos? Nunca liguei a isso. Nunca liguei ao facto das pessoas me conhecerem, porque para mim sempre foi uma coisa muito natural trabalhar em televisão. Repara, se tu trabalhares num balcão de um banco ou de uma loja, vai haver um conjunto de gente que também vai te conhecer. Pronto. Só que eu trabalho num meio em que multiplica-se por milhões, não é? Obviamente que é muito gratificante para mim as pessoas virem ter comigo e dizerem que gostam do meu trabalho e que viram aquilo e gostaram, não sei o quê, é óbvio, sinal que sou visto e sou acarinhado, mas nunca trabalhei em função disso, nem nunca me deixei inchar por causa disso. Levo o meu trabalho com muita humildade, com muita simplicidade e com muita responsabilidade, e nunca me incomodou, porque acho que eu estar num restaurante e as pessoas olharem para mim ou me tratarem pelo meu nome ou me conhecerem é uma inerência ao meu trabalho, por isso não vale a pena complicar. Bom, e para finalizarmos, eu gostava de saber se o Hélder se sente realizado profissionalmente, ou seja, ainda há alguma coisa, algum formato, algum projeto que gostava de fazer? Então, na minha vida fora da televisão, acho que estou a fazer o que quero mesmo fazer para a frente, não é? Provavelmente com mais intensidade ou com menos, vamos ver. Na televisão, gosto muito do que estou a fazer agora, gosto muito do programa que vou estrear, e depois não penso muito mais além disso, porque o ideal em televisão é não fazeres assim planos a longo prazo. Então, ficares muito contente com o que estás a fazer, que é um privilégio. Também tenho aqui Portugal aos sábados, que vai voltar agora em março. E depois este programa, e já é muita coisa, sendo que eu sou responsável por grande parte das coisas que faço em televisão, porque sou eu que produzo, sou eu que escrevo. Tu dizes que és o rapaz dos 7 ofícios. Hoje em dia, cada vez temos que ser mais isso. Temos que ter independência, sabermos editar, sabermos escrever, sabermos falar, sabermos abordar as pessoas para as convidar para uma entrevista. E eu faço isso tudo em televisão, e a televisão cada vez mais pede aos apresentadores para fazerem isso. E, portanto, eu sinto-me muito realizado com o que eu estou a fazer e com o que eu vou fazer. Por isso, Até está bom porque, assim. se calhar, para nós, público, quando vemos, pensamos, aquela tal pessoa faz isto e aquilo. Mas a verdade é que depois ali pode-se resumir em 1 hora ou qualquer coisa, mas há muito trabalho por trás. E Por exemplo, agora no que eu estou a fazer, eu antigamente tinha uma presença diária na televisão que não me permitia fazer mais nada e nem tinha tempo para, nunca poderia ser eu responsável pelo que fazia diariamente porque não tinha tempo. Agora, como eu faço uma vez por semana 3 reportagens, são 15 minutos, mas sou eu que edito, sou eu que produzo, sou eu que escrevo, sou eu que gravo os textos, ou seja, ocupa-me 2, 3 dias da semana a preparar aquele dia. Vê-se menos, mas é um trabalho de bastidores que as pessoas não sabem que existe e que que o inclusive Helder é gosta. feito por quem apresenta. Então, Helder, muito obrigado, por ter estado aqui. Eu gostei muito de falar consigo, aprendemos várias coisas, e também ficamos ansiosos para conhecer esse programa que aí vem. Obrigado, Tomás, e olha, desejo-te as maiores felicidades, agarra esses sonhos todos, trabalha muito, estuda muito, brinca muito, que também é importante, e espero que daqui a uns anos nos encontremos noutra circunstância, no meio da televisão, onde tu vais ser um sucesso, seguramente. Obrigado, Helder, e até uma próxima. Um abraço.